Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as leis de Newton e a gente encerra nesse vídeo o primeiro bloco aí dos conteúdos que a gente teve nesse semestre. E eu começo esse vídeo falando sobre forças, beleza? Então, forças sempre são resultado da interação entre dois corpos. Lembra que um corpo não pode possuir força, não é uma propriedade intrínseca a um corpo, mas só existe força quando esse corpo interage com algum outro. As forças que a gente tem que saber marcar para esse momento, embora não sejam as únicas da natureza, são a força-peso. Então lembra, quando que você tem que marcar a força-peso? Sempre que o corpo estiver próximo a algum astro. Como a gente só estuda corpos próximos à Terra, por exemplo, a gente sempre marca a força-peso. Quais são as suas características? A intensidade dela é dada como produto da massa pela intensidade do campo gravitacional, ou como é dito, aceleração da gravidade, o G. A direção sempre é vertical e o sentido sempre é para baixo. Lembrando que vertical é a reta que passa pelo centro da Terra. Normal é uma componente de uma força que chama força de contato e ela sempre existe quando corpos estão apoiados, tendendo a penetrar na superfície. Ela tem a intensidade que não se define, a gente calcula a intensidade da normal analisando o problema. A direção sempre é perpendicular ao apoio, então toma cuidado, lembra de uma questão que já apareceu para a gente, que quando o apoio não é horizontal, a normal não é vertical, tá? E o sentido sempre é contrário à penetração, né? Ou à tendência de penetração. Atrito, intensidade não se define, a direção é paralela ao apoio e o sentido é contrário ao escorregamento. As condições para a existência de atrito são que a superfície seja rugosa e que exista essa tendência ou, de fato, um escorregamento. E, logicamente, que o corpo esteja comprimido contra essa superfície. E a tração, que é uma força devido a um puxão, não é que a tração só é aplicada por fios, mas eu vou defini-la, pelo menos definir a sua direção, levando em consideração ela ser aplicada por fio. A direção, então, é paralela ao fio e o sentido é contrário à separação, ou o sentido de puxar. A tração tem essa ideia de uma força que atua quando um corpo é puxado, quando dois corpos mutuamente se puxam. Assim como a normal, quando dois corpos mutuamente se empurram. Beleza? Então, recomendo que você veja novamente as anotações de aula e treine marcação de forças. Como qualquer vetor, você precisa treinar o desenho. Sobre as leis de Newton, evidentemente que esse vídeo é um resumo, beleza? Então, você vai ter que lembrar de tudo que já foi dito em aula, e aí lembra do princípio da inércia. É o primeiro princípio, né, de Newton, no qual ele fala da tendência no movimento de um corpo. Primeiro, fácil perceber, um corpo que está em repouso tende a permanecer em seu estado de repouso. Então a gente chama essa situação de equilíbrio estático. Mas um corpo em movimento, ele tende a se manter em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, ele não altera nem a direção do movimento e nem a intensidade do vetor velocidade, nem a rapidez do movimento, tá? Muito contraintuitivo, porque nas nossas experiências cotidianas a gente sempre tem um atrito que acaba quebrando essa tendência ou não permitindo que essa tendência se concretize, né? Não é que quebra a tendência, mas a gente não verifica ela acontecendo. De uma maneira mais formal, a gente pode falar que se a resultante de forças que atuam num corpo é nula, a sua velocidade vetorial é constante. Muitos exercícios você tem que fazer o julgamento a partir da resultante ou a partir de perceber que a velocidade vetorial é constante. É uma dupla implicação, tá bom? A segunda lei de Newton fala justamente da situação em que não há equilíbrio. Então, as duas leis se dividem dessa forma, né? A primeira lei falando do equilíbrio e a segunda lei falando do desequilíbrio, de uma situação em que o equilíbrio não ocorre. E, basicamente, anteriormente a gente falou que se a resultante de forças é nula, velocidade vetorial constante, portanto, aceleração vetorial nula, e se a resultante de forças não é nula, a aceleração vetorial também não é nula.
e a relação que existe é essa, tá? O vetor resultante de forças, lembra que resultante de forças é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo, né? Ele é o produto vetorial da massa pela aceleração vetorial. E eu também poderia falar em termos da intensidade dessa resultante de forças, né? Se você sabe a intensidade da aceleração vetorial, multiplique pelo valor da massa e você obtém a intensidade da resultante de forças. Lembra que nesse ponto é onde a gente faz uma ligação entre a dinâmica e a cinemática, porque essa aceleração, se for um movimento retilíneo, por exemplo, essa aceleração vetorial tem a mesma intensidade daquela aceleração escalar das equações de movimento. A resultante de força sempre apresenta a mesma direção e mesmo sentido dessa aceleração vetorial. Então, se o corpo acelera para baixo, a resultante de forças é para baixo. Se o corpo acelera para a direita, a resultante de forças é para a direita. E assim por diante. E para finalizarmos as 3 leis de Newton, de novo, é um resumo, tá? Então é mais rápido mesmo, depois você precisa rever as suas anotações. Essa lei, esse princípio, fala como que os corpos trocam força. Qual é a característica dessas forças trocadas entre os corpos durante as interações. Então, a gente chama esse par de forças de par-ação-reação. E, por exemplo, se o corpo A puxa o corpo B, então o corpo B puxa o corpo A. Sempre tem essa dupla implicação, né? Se o corpo A é atraído pelo corpo B, então o corpo B é atraído pelo corpo A. E essas duas forças trocadas a gente chama de par-ação-reação. Não tem uma que é aplicada antes da outra, as duas forças são aplicadas simultaneamente. E elas sempre são duas forças de mesma intensidade, de mesma direção e de sentidos opostos. Sempre. Então, se atua em mim um peso aplicado pela Terra, é porque a Terra me atrai para baixo. Não é isso? Nesse sentido. Então, eu atraio a Terra para cima. Eu aplico no centro da Terra um peso para cima, né? De mesma intensidade da intensidade do peso que é aplicado sobre mim. Essas forças são sempre aplicadas em corpos diferentes, então elas nunca podem se anular, né? É um erro comum quando a gente estuda a lei de Newton, as alunas pensarem que essas duas forças, como têm mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos, produzem uma resultante nula. Isso nunca é verdade, porque a gente não faz resultante de forças entre forças que atuam em corpos diferentes. Elas são forças também de mesma natureza. Então, se uma das forças do par-ação-reação é peso, a outra também é peso. Se uma é normal, a outra também é normal. E assim por diante. Tudo bem, pessoal? Esse vídeo encerra o resumo que a gente tem aí do primeiro semestre. Agora você segue seus estudos analisando o roteiro e também analisando as anotações de aula, as provas, tá bom? Bons estudos para vocês, gente.